Olá, estamos aqui hoje com o diretor, ator, produtor Mark Benjamin. Oi, galera do Godot, tudo bem? Um prazer estar aqui. Sejam muito bem-vindos ao Godot Podcast. Eu sou a Luana Jordão. e eu sou a Carol Gomes. Ai, tô tão animada. A gente já tá aqui, mó papo, conversando com o Mark, vários Nossa, assuntos, várias demorou identificações. Né? A gente demorou a rodar, Isso mas que agora dá vai. chamar geminiano pra conversar. O assunto não acaba nunca, gente. Vocês vão amar essa entrevista, eu tenho certeza. Fica aí, já aproveita, já se inscreve no canal, curte o vídeo, manda pra todos os amigos que vai valer a pena. Ai, muito bem-vindo. É um prazer e estou super ansiosa O prazer é todo meu. para começar a conhecer um pouco mais sobre essa sua carreira, sua trajetória, até chegar aonde você está hoje, fora do Brasil, e descobrindo um pouco mais sobre o lugar que ferve a arte, né? Sim. Principalmente da sétima arte, que é o cinema, né? Sim. É o sonho Sim. de qualquer pessoa artista, né? Ir lá pra fora pra estudar e trazer pra Total. cá também esse conhecimento. Porque quando o Mark tem férias lá, ele vem pra cá produzir. Pois é, pra mim trabalho é mais do que trabalho, é também paixão, arte. Então, pra mim, não trabalhar é loucura. Então, até nas férias eu preciso arranjar um jeito, uma ideia pra o cérebro não parar, né? Porque se para... A gente faz o que a gente ama. Quando a gente faz o que a gente ama, não tem essa coisa de, ai, não quero fazer. Total. Você quer fazer o tempo inteiro. Total. É Lembrei- até perigoso, porque você fica com 40 projetos, aí quando você vê, você tá... Lembrei até de uma frase da Anísia da Silveira que fala a diferença dos artistas e dos loucos, né? Que os loucos, eles não voltam. Os artistas conseguem ir na loucura e voltar. Nossa, que legal. Total. Então, acho que é isso, né? A arte pra gente é realmente essencial, né? Assim, Com certeza. só fica nela quando a gente vê que não tem, assim, não tem outra opção. Não existe outra opção, né? E aí eu queria saber, como começou, assim, a arte pra você na sua vida? Foi algo muito natural, pelos seus pais, né? Pela Su, pelo Dani. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. É engraçado que até teve uma pequena época, talvez um mês da minha vida, quando eu era adolescente, que eu comecei a ver House. Eu pensei, Grey's Anatomy, eu pensei, talvez eu vá ser médico. Ai, eu adoro Dr. House, Gente, eu mas é assisti tudo, todos. é tudo um personagem. Não, e aí eu pensei, vou ser médico por um mês. Eu adoro Dr. House. E eu lembro, foi engraçado, eu acho que até meu pai ficou meio desapontado. Geralmente é o contrário, né? Quando a criança vai ser médico, quer ser médico, é nossa, e vai ser artista. Mas foi muito rápido, porque eu, assim, como começou, eu acho que até antes de eu nascer, né? Tem aquela coisa bonita de que metade de você tá na sua mãe desde muito antes de você ser concebido. Então eu tava lá com a minha mãe na carreira toda dela, até eu vir dar graça e viver. E a Su trabalhou grávida Sim, até... quando ela, inclusive, quando ela tava grávida de mim, ela escreveu uma peça infantil, A Casa Bem Assombrada, e ela sempre brincava que era a peça que a gente escreveu. Então, assim, eu fui amamentado nas coxias de um teatro, e eu tive uma infância, com certeza, fora do normal, mas que eu não consigo imaginar ser outra coisa, senão o que eu sou por causa disso. Inclusive, eu acho que eu devia ser uma criança estranhíssima, porque eu cresci num teatro e não tinha aquela coisa de, por exemplo, só ver peça infantil. Desde cedo eu tava vendo coisa de Nelson Rodrigues, assim, 2 anos de idade. A primeira vez que eu pisei num palco foi para entrar na Flauta Mágica do Mozart, que é uma ópera que os meus pais estavam com a companhia adaptando, e meu irmão fazia, eu tinha 1, 2 anos de idade, e aí no aniversário do meu pai, de surpresa, me botaram, assim, me vestiram e me botaram no palco pra aparecer também. Ah, que Aí foi todo... Eu não lembro claramente, mas foi muito desde pequenininho. Então, eu falo que em vez de contos de fada, minha mãe falava mitologia grega pra gente, peças de Shakespeare. E até o conto de fada, mas a versão normal, que, por exemplo, arrancam os olhos das irmãs da Cinderela, ou que corta o pé das irmãs da Cinderela, não lembro direito, em vez daquelas coisas bonitinhas de final feliz. Então foi isso, assim, eu cresci dentro de um teatro. Pra mim é onde eu me sinto em casa. O meu primeiro beijo foi numa casa de máquina. É casa de máquina que fala? Gente, eu tô falando a palavra... né, tá falando coisas do cinema. Não, eu tô falando do teatro. Eu tô
perdão muito gringo. Aham. Eu tô há quase 10 Você anos tá tentando... fora. aham. Depois eu lembro o nome Mas só certinho. com certeza deve ter sido na coxia, Sim. ou na parte da rotunda lá. Então, pra mim, era isso, sabe? Em vez de ficar com babá, a gente ia pro teatro, ficava na coxia. E só pra ambientar, gente, o Mark é filho da Susana Kruger e do Daniel Hertz, porque a gente chegou aqui, a Su, o Dani, não sei o quê, então a gente precisa falar, Sim, né? sim. Por isso que ele cresceu... Na companhia dos atores de Laura, né? Isso. E eu sempre amava, eu falava, minha mãe brincava, perguntava, onde você trabalha? Eu falava, na Casa de Cultura Laura Alvim, no Teatro Miguel Falabella. Eu, criança, eu falava, tô trabalhando. Eu ia com os meus pais nas aulas dele, eu amava ver ou fazer parte da aula, aquele molequinho de, sei lá, 4 anos de idade. Então, pra mim, desde cedo eu sabia, quero ser ator. E aí eu comecei a fazer teatro, tanto na escolinha, quanto fazer peça mesmo, ainda criança. Eu fiz o meu primeiro curta como ator, 8 anos de idade, não sei, eu gostava muito. E também essa parte mais de cinema, que foi uma coisa que eu muito cedo gostei, que eu falo até que eu quis diferenciar da família, que todo mundo ficou mais no teatro, e eu botei um pezinho pra fora, que ainda tá do lado, mas eu, quando eu era pequenininho, começando a ter noção de computador, quando as coisas ainda eram muito mais simples, os computadores eram aqueles dinossauros grandões, eu comecei a mexer no PowerPoint. Eu não sei se vocês lembram, tinha aqueles... como se fossem bonequinhos, figurinhas do PowerPoint. Era tipo era o Paint, não era? Não que era, você fazia? não era o Paint. PowerPoint. No PowerPoint, era como se fossem, sei lá, tinha objetos e tinha como se fossem figurinhas. Pra você fazer uma montagenzinha. E Movie Maker. Mas antes disso eu fazia, assim, os slides do PowerPoint como se fosse um filme. Eu ficava brincando e ficava horas lá fazendo PowerPoint que na minha cabeça eram filmes. Histórias em quadrinho, desenhando. Então eu sempre queria criar essas histórias e eu não consigo me ver fazendo outra coisa, sabe? Até quando eu era criança, teve uma época que eu pensei, vou ser designer, mas eu também vou ser ator, cineasta, roteirista e designer. Então eu não vejo como não conseguiria, eu acho que isso tá no sangue. A mãe da minha mãe, inclusive, era cantora de ópera. Então eu acho que é muito forte. O meu pai, na família dele, ele tem vários primos músicos. Os tios dele eram artistas, pintores, desenhistas, então eu acho que isso é muito forte. E eu não consegui fugir disso, né? Me foi dado, mas que eu amo. Eu amo. É lindo. E quando você, assim, porque né, você cresce... Assim, eu como professora, eu acho muito engraçado. Que teve uma vez que meus filhos falaram assim, mãe, mas o papai trabalha, né? Você não. Porque eles iam comigo pras aulas, viam que eu ficava lá com um monte de criança, né? Dava aula pra aquele monte de criança, dou aula. Então ele não entendia que aquilo era um trabalho, entendeu? Eu pensei, filho, mas a mamãe trabalha. A gente trabalha muito, né? Porque a criança vê que tudo é lindo, tudo é divertido. E quando você viu que você tinha que realmente, então eu tô no ensino médio, então eu vou fazer um curso profissionalizante, ou então eu vou continuar aqui no coisa, ou então eu já vou pensar mesmo para fora do Brasil. Quando foi esse momento, assim, dessa fase? Acabou a fase de criança e agora tem que pensar numa profissionalização mesmo. Sair da escola. Eu não sei se eu tive esse momento, porque eu acho que foi algo muito natural de sempre, a vida toda, fazer aula de teatro. Até eu ir para os Estados Unidos, eu acho que eu não tinha passado no máximo 1 ano sem fazer aula de teatro, sabe? Então, eu fazia cursinho na escola... Aí depois eu fiz outros cursos fora da escola. Então até eu ir para os Estados Unidos era algo presente que eu sabia que eu queria fazer. Então eu pensei assim, eu até não sabia no início se eu queria fazer faculdade, mas sempre foi muito forte. Tanto que quando eu fui para os Estados Unidos, no início eu fui para Los Angeles, pensando Los Angeles, Hollywood, aquele adolescente idealizando tudo. E aí depois de 2 anos em Los Angeles eu resolvi ir para Nova York, onde eu moro agora. Que é uma cidade incrível, cheia de cultura. E lá eu fiz faculdade de cinema e de ciências políticas, porque eu pensei... Você já se formou, então? Me formei em 2022, eu acho. Depois da pandemia eu perdi um pouco a noção do tempo. E eu até escolhi as ciências políticas porque eu pensei, né? Artista não faz dinheiro. Então vou escolher uma outra coisa. Mas aí quando eu vi ciências políticas também não é a coisa mais lucrativa. Mas eu não tinha como, sabe... sair disso. Qual você acha que, assim, para as pessoas que estão assistindo, assim, que têm vontade de estudar fora, você pensou em Los Angeles primeiro.
Você chegou a fazer uma planilha, pensar, estudar, ver os cursos que tem lá fora? Pra gente que tá aqui no Brasil, isso é fácil, assim? A gente consegue... New York Film Academy, todo mundo, né? Tipo, Mas, inclusive, vou até falar... que E o inglês tem que estar fluente. Olha, que a New York Film Academy não me processe, por favor. A New York Film Academy é muito má vista. Sério? Nos Estados Unidos. A faculdade e tudo mais, na indústria de cinema lá, é muito má vista. Eles fazem comerciais incríveis. Eu até pensei em fazer faculdade lá em Los Angeles, que a faculdade deles é em Los Angeles e em Nova York é curso. Mas é uma coisa... Eles são muito mal vistos. Eu não vou saber dizer exatamente porquê, mas que é algo que dá uma sujada na sua imagem. Cara, bizarro, porque aqui no Brasil as pessoas, tipo, toda vez que alguém fala assim, eu tô estudando lá em Nova York, vou estudar em Nova York pra atuação ou pra direção, enfim, a primeira coisa que vem na cabeça é New York Film Academy. Mas É eu por não causa sei do se marketing, é porque, né? eu não sei se é porque é uma coisa meio... Não sei nem a palavra pra descrever isso, gente. Eu tô aquele meme do gringo, sabe? Aquela pessoa que mora nos Estados Unidos e esquece português. Mas eu juro que é porque eu tô há muito tempo lá e dá uma esquecida. Inclusive, eu fico desesperado. Mas que é aquela coisa tipo... Como é que eu explico isso? Aquelas... Não é ultraprocessado, mas... Como se fosse uma máquina, que é tudo muito... Sim, é compartimentado. Tipo, faz tudo igual. É aquela coisa que aceita muita gente. Industrializada, assim. tipo uma isso, fábrica mesmo. uma fábrica. fábrica. Não pensa Eu muito já- eu- na eu Não é algo qualidade do artístico. aluno. Inclusive, eu tive professores que davam aula lá e falavam, não é boa, não é uma educação Sai. boa. Eu tenho amigos que fizeram, que não gostam. Então, é uma coisa que eles têm um marketing ótimo, com certeza ganham muito dinheiro, mas que, inclusive, é legal saber. O inglês é muito importante. Você já foi sabendo? Eu fui, inclusive era muito doido, porque na verdade eu sou neto de uma americana e eu sempre tive inglês falado dentro de casa. Inclusive isso pode ter ajudado, só que eu não falava nada de inglês até cerca de 12 anos de idade. Nada, eu falava, sei lá, boy, sky, essas palavras. E aí eu, assim, jovenzinho, adolescente, comecei a assistir Glee. Me apaixonei por Glee. Ah, Glee é tão bom, né? E eu queria Leve. ir para os Estados Unidos, conhecer o elenco do Glee, morar lá por causa do Glee. E aí eu comecei a aprender inglês por causa disso, muito sozinho assistindo série. Então, foi assim, meu inglês foi de nada pra, sei lá, semi-fluente em um mês, por causa daquela obsessão adolescente que você tem. Aham. E aí a minha avó, inclusive, começou a me dar aula de inglês, e eu muito rápido comecei a aprender inglês. E aí eu acabei indo para uma escola americana, nos meus últimos 2 anos aqui no Brasil, e terminei o ensino médio nos Estados Unidos. O que eu sei que é algo Caramba, não você foi muito cedo. eu tinha 17 anos. Eu sei que não é algo Financeiramente. financeiramente possível para a maioria das pessoas. Eu sei que eu tive esse privilégio, mas que ajudou muito, porque é importante saber o inglês até querendo ser ator, porque faz diferença. Você tem um Faz. sotaque ou não e tudo mais. Até nessa coisa de conseguir emprego. Você teve algum, como que é que fala? Como que é? Alguma empresa que faz esse intercâmbio pra você? agência. Alguma Sim, agência? eu comecei... Era... Você vai morar Eu vou sozinho ser lá? patrocinado? eu fui de intercâmbio primeiro. Ah, Foi tá. com a... Eu nem sei mais o que existe e o que não existe depois da pandemia, mas com a International Schools. Aí eu fiz, e aí depois de um ano, eu estudei numa escola pública lá maravilhosa. Depois de um ano, pra você continuar, você tem que ir pra uma escola particular. Aí eu tive que ir pra uma escola, assim, mega cristã. Nossa. E eu, assim, judeu, trans, naquela época eu ainda não tinha me assumido trans, eu me falava lésbico. Eu já sabia que eu era trans, mas não era assumido pro mundo, numa escola, assim, mega religiosa. E aí depois eu fui pra faculdade, isso eu me inscrevi sozinho. E quem tá querendo fazer faculdade, realmente é algo, assim, no meu caso, eu já tinha feito os exames necessários, mas tem vários exames que você tem que fazer, que nem Enem. Uhum. Eu não sei se você tem que fazer o SAT, que é o tipo equivalente ao Enem lá. Você provavelmente tem que fazer o TOEFL, que é o exame de inglês. Mas você tem que ter uma papelada. Eu não vou saber falar, sinceramente, eu não quero falar algo errado,
como é daqui. Agora também, É, né? Porque agora. muita coisa É mudou porque ele foi com também, 17 né? anos, muita coisa mudou. E eu terminei a escola lá, então eu não sei agora informar pra vocês terminando a escola aqui. Eu realmente não quero falar algo Claro, errado, sabe? claro. Mas assim, já é uma noção para as pessoas, assim, né, saberem que o caminho tem várias coisas. Então tem que pesquisar muito, né? Antes de ir. E estudar muito, trabalhar muito, porque a gente tem essa coisa, sabe? Por exemplo, aluno internacional tem que fazer um certo número de aulas, de créditos. Você, por exemplo, na minha faculdade, você tinha um mínimo de 12 créditos. Equivalia a mais ou menos 4 aulas, que cada aula tinha mais ou menos 3 créditos. Muita gente fazia 15, 5 aulas. Eu achava demais, eu gostei de dedicar o meu tempo mais e fazer. Mas tem gente que pode fazer menos, porque não tem isso. Então, no internacional, você tem essa coisa de estudo maior. E além disso... O que eu ia falar que me deu branco? Não sei, sobre o seu curso de Nova York. Aí você viu que é aquele famosinho... Fala aí. New York Film Academy. Ai, fala tão bonito. Viu? Eu tenho que estudar inglês. Não, vou te falar, e tem gente que queria vir aqui no Godot, americano não sei qual é a nacionalidade dele, mas ele fala inglês e queria vir aqui. Você fala e eu fico num... Eu posso ser, vocês me chamam, eu posso ser o tradutor. Vou adorar, vai ser uma ótima experiência. Ele inclusive é dono de um festival de produções pra internet lá em Los Angeles. Ótimo, legal. Vamos chamar e o Muito legal. Mark faz esse favorzaço pra gente. Maior prazer. Não, mas o que acontece? Eu também, por essa coisa de ser trans e ter toda essa coisa de ter que se assumir, eu fui me assumir quando eu fosse me formar. Quando eu ainda estava no Brasil, eu repeti de ano. E você ainda pensou nisso? Tipo, tem que ser junto com isso, porque... Porque tinha uma coisa também. Eu tava no intercâmbio, na casa de uma família. Eles eram super legais, sou próximo deles até hoje. Você nunca sabe como vai ser você se assumir trans. Então eu esperei, sabe, me formar no ensino médio, porque aí você vira adulto, entre aspas. Eu já tinha 19 anos quando me formei, mas você, entre aspas, vira adulto, você se formou. E eu cheguei no Brasil, cortei o cabelo, mudei o nome no Facebook, entendeu? Foi assim. E aí tem uma coisa, assim, meio que de querer mudar daquele lugar também. Em Los Angeles tem uma coisa, por exemplo, que eu não gosto muito, que você tem que dirigir pra tudo quanto é canto. Nova York... Nossa, Você vai em qualquer lugar de metrô, né? Não, e eu andando também. Em Los Angeles você não anda tanto na rua. E tem essa coisa até do carioca, a gente gosta de andar, sabe? E eu ando, assim, num dia bom, 10 km por dia em Nova York. Nossa. Você pode. Então, pra mim, fazia muita diferença. Porque eu sei dirigir, mas eu não tenho carteira. Então, eu teria que tirar a carteira. Você tem que comprar um carro, é um grande custo, sabe? Você se formando do ensino médio, tem um dinheiro pra comprar um carro. O sistema de transporte lá não é tão bom quanto o de Nova York. Já Nova York é outra coisa. Então, eu quis ir pra lá, e aí o que eu fiz? Lá tem não sei se você conhece os community colleges, tem até aquela série de comédia, Community, que é sobre isso. Eu sei, mas eu não vejo essa série. Então, minha irmã adora todas essas séries. É como se fosse uma pré-faculdade que você tem... Eu posso estar errado, eu acho que você não tem a equivalência do diploma aqui, eu posso estar errado, mas lá é chamado de Associate's Degree. Será que é um curso técnico? Tipo um curso técnico? Quase. Quase, mas é como se fosse... Você faz 2 anos, no meu caso 2 anos e meio, porque eu preferi fazer com mais calma. E aí você transfere para uma faculdade de 4 anos, e aí você só completa mais 2 anos da faculdade, ou no meu caso mais 2 anos e meio. Então, como se você fizesse metade do curso nesse community college, custo-benefício é muito mais barato, ainda mais para aluno internacional, que muitas vezes você não consegue bolsa, é muito mais difícil. Então... Eu fiz 2 anos e meio lá, eu gostei muito, inclusive tinha um programa de teatro e cinema muito bom. E aí eu fui para uma faculdade de 4 anos, só terminar 2 anos e meio, e me formei. Então cinema, Cara, por isso que é bom conversar com alguém que já morou lá, que mora lá, porque tem que tomar cuidado para você não cair na conversa de uma pessoa aí aleatória que dá um golpe, né? Deve ter muito, que né? não... Ainda mais que o mundo inteiro quer estudar lá, né? Quem não quer? Eu sempre falo para as pessoas que o community college eu acho a melhor opção, porque, assim, tem até nos Estados Unidos um preconceito de certas pessoas que acham que não é uma educação tão boa, mas é uma educação de qualidade maravilhosa. Inclusive, tinham professores da Columbia, que é uma
grande faculdade nos Estados Unidos, super importante, que davam aula lá, professores da NYU, dessas faculdades que davam aula lá, e que também da minha faculdade de 4 anos. Então é sempre legal dar uma olhada, porque é uma opção, a não ser que você consiga uma ótima bolsa e tudo mais, mas não é tão fácil para estrangeiro conseguir bolsa, porque eles ganham mais dinheiro em cima disso, sabe? O aluno internacional Se você tem que não é um pagar jogador mais. de basquete. Pois é. Aqui no Brasil, a gente sempre tem esses clichês americanos, né? Que... As minhas habilidades atléticas não estão lá, então... Artísticas, talvez, ó, você conseguiria. É, mas eu preferi começar nessa, e aí eu tava também nesse período de descoberta, que eu já sabia que era trans, mas você se assumir pro mundo, sabe? É outra história. Então eu tava junto desse período de transição mesmo, tanto do corpo e da aparência, mas também da vida, né? Porque esse período pós-ensino médio que você vai pra faculdade é uma mudança muito grande, né? Então você tá aprendendo a ser adulto. E aí eu tive essa transição tanto espiritual, sabe? Quanto do corpo junto. Então, pra mim, foi muito legal. E juntou até com essa parte também do adulto, do que você vai fazer, né? Porque na vida a gente tem essa agonia, né? Tipo, você tem que tomar a decisão do que você vai seguir, de faculdade, de carreira, E aí juntou com essas questões pessoais suas também, e isso deve ter sido um nozinho, assim, na cabeça, né? Tipo, Olha, eu ainda tenho sorte, porque eu desde muito pequenininho sempre fui determinado. Então, eu sabia o que eu queria, eu sabia qual era o meu sonho. Então, eu estudei muito. Na faculdade, eu praticamente só tirava A. Então, eu sabia o que eu queria, mas ainda tem um período, não é nem do que eu quero, mas a gente se adapta mesmo, sabe? E tem uma coisa que a gente sabe da nossa geração, que antigamente, você saía de casa, você podia comprar uma casa. Era uma coisa assim, você saía da faculdade, emprego, compra uma casa por 20 mil reais. Hoje em dia, é tudo muito mais caro, é tudo muito mais complexo, burocrático. caminhada é mais longa, né? Pois é, ainda mais em outro país que você tá, sabe, longe da família. Então, eu sempre tive isso na cabeça, e eu amo Nova York, eu amo estar lá. A cultura já virou a minha cultura, mas... Você tem essa adaptação, sabe? Você acaba se cobrando muito, né? Eu vejo, assim, só você falando, assim, de como você, né, assim, certinho, querendo fazer, tirar as melhores notas. E, assim, e mesmo com todo esse esforço, assim, como que é o mercado de trabalho para os artistas lá? Ainda mais você sendo imigrante. Você sentiu essa diferença, assim? Olha, eu vou te falar que, por exemplo, quando eu tava no Brasil, eu era péssimo aluno, tá? Tanto que eu repeti de ano. Mas é isso, eu tava tão determinado quando eu cheguei nos Estados Unidos... Que virou a chave, né? Tipo até assim. em matemática, eu ganhava Você estrelinha. falou, meu irmão, Meu ou eu Deus! estudo ou eu estudo. Não, eu ganhava estrelinha nas provas, a professora fazia, eu ganhei estrela em todas as provas de álgebra, eu não sei como. Eu tô imaginando ele mandando... Mensagem pra mãe. Mãe, aqui, ó. Eu ganhei, tipo, premiação de mérito na escola, e, assim... No Brasil era ruim, mas aqui, ó... Ai, mãe! Quando a gente tá feliz, né, com o que a gente quer, também eu acho que é muito importante, não adianta você mudar de lugar e achar que seus problemas vão embora, não vão. Mas você no caminho do seu sonho, do que você quer, mas... Porque eu viajei agora no caminho dos sonhos Isso me toca muito, essa questão da fuga geográfica. Que volta e meia, eu falei assim, eu vou fugir, vou embora, vou vender pulseirinha na praia. Volta e meia eu tenho esse pensamento. Eu tenho... Mas você estava falando sobre a questão de quando você muda para um lugar... Mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Mas quando você muda de você estar tão empenhado no seu sonho, que acho que até os pensamentos mudam, total, né? Total. E eu tenho terapia em dia, mas a minha terapeuta falava pra mim lá atrás, não adianta você achar que as coisas que as suas aflições vão embora. E não vai, sabe? Não vai. Pode até ter coisa, porque tem muita gente, é isso, vou fugir, vai tudo melhorar. Nunca, sabe? Você trabalha duro aqui, vai ter que trabalhar duro lá também. E é isso, é uma coisa que eu via muito na faculdade, muita gente tem essa coisa, a romantização do cinema, do teatro, que é, vou ser um ator famoso, vou ser um cineasta famoso. Vou pra Los Angeles pra poder me tornar... Que você estava ator falando de ser imigrante ainda, né? Não, e muita gente, isso lá, isso aqui, não quer trabalhar, não quer estudar, quer que aconteça assim, sabe? Eu vou... Mas eu sou diferente, vai acontecer comigo, eu não preciso estudar. Então, por exemplo, na faculdade eu lembro... Leoninos. Que pesado, que pesado! Quem é leonino aí, gente? Mas eu...
Não, mas isso acontece muito. E eu lembro na faculdade que eu ficava muito aflito, porque eu fiquei o nerd de cinema, nerdzinho, sabe? Você acha o que você gosta e você fica... Você era aquela pessoa que todo mundo queria pegar as anotações do caderno, né? Da cola. Olha, minha letra é horrível, então eu acho que não, mas eu conversar sim. Mas eu guardava aqui, né? No caderno eu desenhava mais do que escrever. Eu gostava de desenhar as coisas que eu aprendi em vez de escrever, mas... Você fazia um storyboard. Tipo isso, né? Tipo isso. Eu via muito, por exemplo, a gente teve uma aula que eu amava, com um professor maravilhoso, que era uma aula de produção de cinema, e a gente, tinha um material que era da faculdade, que a gente usava. E do início o professor falou, a gente vai fazer um grupo que vai ser o grupo que vocês vão usar no semestre inteiro. E eram 4 pessoas com 2 projetos. E aí metade do grupo ia num projeto ser diretor e diretor de fotografia, e a outra metade fazer operação de som. E aí mudava no outro projeto. Uhum. E metade do meu grupo não fazia nada. A gente foi fazer um projeto que eu tava operando som. E assim, na minha cabeça, pode ser projeto de escola, mas você tá tendo a oportunidade de usar aquele material, você usa aquele material e tenta fazer um curta mesmo. Foi o que eu fiz. Não, e contato, né? Não, e eu, por exemplo, eu não vou desperdiçar essas câmeras que eu não tenho acesso financeiro, sabe? Porque até o aluguel é muito caro. Eu vou... Então, assim, eu escrevi um curta, dirigi um curta que eu queria usar, queria vender, queria tudo, sabe? Do meu melhor jeito possível, ainda na faculdade de cinema. E aí o diretor do projeto que eu tava fazendo som, no próprio filme, chegou, 1 hora atrasado. Ou 2 horas atrasado. Foi uma coisa bizarra, sabe? E não tinha comida o suficiente para os atores. Então foi uma coisa super mal planejada e você tá, sabe, todo mundo de favor lá, porque é uma coisa estudantil, as pessoas não levam a sério. E você acha que você vai se formar e ser diferente, mas muitos contatos que você faz na faculdade são os contatos que você vai levar pra fora. Eu acho que isso em qualquer lugar do mundo, né? Porque assim, você tá na faculdade, cara, não é só o professor que é a pessoa que pode te dar oportunidade de trabalho. Seu colega de classe também, sabe? Total. Você pode juntar, fazer um grupo, fazer um filme, entendeu? Fazer um curta, fazer alguma coisa. no mesmo barco. Então, assim, eu comecei com um estágio de uma professora da faculdade que não era minha professora, fazendo edição. Hoje em dia, eu não tenho mais interesse muito de trabalhar com edição, porque... é aquela coisa que você ama fazer, mas quando você trabalha com, pelo menos pra mim, eu perdi um pouco o prazer. Eu sou mais de estar na loucura do set. Uhum. Mas que eu comecei com essa professora, fazendo estágio com ela, e assim que eu me formei, eu consegui um trabalho em edição por causa de uma recomendação dela, sabe? É a mesma coisa, eu tinha feito um projeto de um clube de cinema da faculdade, que a gente inventou, assim. Conheci uma galera que me botou, assim, me recomendou, me botou num set... porque viu que eu trabalhava, sabe, num projeto de escola, e que eu tava lá querendo trabalhar, que é o que eu amo fazer. Você tá lá, vou oferecer meu trabalho para um projeto, assim, de um clube de cinema, ou da faculdade, e não vou trabalhar direito? Não. Então foi assim, começaram a me recomendar para trabalhos profissionais, e eu achei um trabalho que eu fiquei durante 1 ano, sabe? Isso você foi indicado na faculdade mesmo? Eu já tinha me formado... E aí eu ganhei minha permissão para trabalhar. Você tem uma permissão de 1 ano para trabalhar na sua área quando você se forma. Ah, então é diferente daqui, né? Exatamente. E você pode fazer estágio também. Eu tinha feito estágio, mas para trabalhar, eu queria cair em cima, sabe? Já trabalhar, porque eu amo isso. Eu tava doido pra ter essa experiência. E foi justamente isso. Eu tinha amigas com quem eu trabalhei, que inclusive não eram minhas amigas quando eu comecei o trabalho. E... assim, conhecidas, te conheci, prazer, tá, beleza. Trabalhou junto, caraca, esse cara trabalha. E assim, modéstia à parte, eu amo trabalhar, então, sabe, você tá lá pra trabalhar. Elas me viram me empenhando, sabe, me dando o meu melhor e me indicaram. E tem outros colegas nossos, que inclusive, assim, é o horror que eu vou falar, mas que eu não consigo indicar pra trabalho, porque eu já trabalhei com essas coisas e eu vi que não tem preguiça. O perfil, né? Você, assim, o pessoal fala mal da panelinha, né? Ai, que panelinha é péssima. Gente, panelinha é ótimo, porque você só vai indicar quem você conhece. Eu vou ser bem sincera. Porque, assim, você vai trabalhar com a pessoa que você já tá na faculdade, que você conheceu no curso, que você observou. Assim, pô, eu tô observando aquela pessoa ali, a pessoa tem um perfil tal. Eu vou chamar quem? Vou chamar alguém que eu recebi um currículo de papel que eu nunca vi, nunca trabalhei, ou eu vou chamar aquela pessoa realmente... sempre são as mesmas pessoas, porque são as pessoas que você acaba
confiando, né? Cara, eu vou Mas ser até- sincera. Nada, eu vou ser sincera. Eu era esse tipo de pessoa que falava assim, ah, essa panelinha, que não sei o quê, porque esse pessoal só quer chamar a gente da panelinha. Mas aí depois, quando eu comecei a trabalhar também por trás das câmeras, que eu comecei a adquirir essa maturidade, né, no trabalho, eu comecei a ver falando assim, cara, eu requer um tempo, requer um trabalho. Eu vou chamar pessoas que eu não conheço do que chamar um amigo, uma amiga que eu sei que faz um trabalho bem feito pra fazer junto comigo. Não vou montar minha galera, não vou chamar meu grupo. Óbvio que eu vou fazer isso, sabe? Mas também aceito indicações. Se você chegar pra mim e falar, pô, Luana, tem um amigo meu que, cara, edita isso aqui maravilhosamente bem, vai fazer um puta trabalho. Óbvio, vou conversar com ele, vou trocar ideia, vou saber qual o cachê dele, né? Mas assim, E pode ele entrar na panelinha. Entrar na Mas panelinha. até por de isso- panelinha, essa foi a grande questão. Eu perdi amigo por causa disso, tá? Que é uma coisa que as pessoas acham babaca. E eu falo pros meus amigos antes de trabalhar com... Olha, por exemplo, eu vou produzir um curta. Teve uma história que eu perdi amigo, tá? Foi assim, doeu muito, porque... Um amigo me chamou pra produzir. Eu já tinha experiência produzindo, eu já tava distribuindo o filme que eu produzi, sabe? E eu falei, olha, na hora de produzir eu não sou marca amigo. Só porque senão não Claro. vai pra frente. A amizade eu é não sou um amizade. babaca que Negócios grita à com as parte, pessoas, né? exatamente. Então, assim, eu não vou chamar alguém que pode ser assim, pode ser da minha panelinha de amigo, mas que eu sei que não tenha competência. Ah, também tem isso. E aí teve toda uma história que era um amigo meu, assim, super próximo, queria ser assistente de direção desse projeto. Mas ele não queria na vida ser assistente de direção e ele nunca nem tinha ido pra um set profissional e era assim... Nesse caso, não era um filme qualquer, a gente tinha conseguido patrocínio de um edital. Por que será que ele queria ser? Mas é um garoto assim, um fofo, empolgado e tudo mais, aquela energia de cachorrinho fofão. E aí eu falei, cara, você pode de repente até ser o terceiro assistente de direção, mas como a gente vai estar em locação e tudo mais, eu não sei se eu acho ideal você ser o primeiro. Você não quer fazer isso da Caraca, vida. ele ainda queria ser o primeiro? Ele queria ser o primeiro. E aí começou uma história de que eu não queria deixar ele porque eu era isso e eu era aquilo. Aí Ai, me pintaram como... Mas assim... Gente, vamos usar Carrasco. o chinelinho da humildade, né? Tipo, como cara, que bota se eu o tô pezinho no começando chão, agora, vamos aprender com Não, quem eu já não tá tenho, fazendo. por exemplo, num trabalho de faculdade, ele até não tinha se formado ainda, eu já tinha me formado. Aham. Beleza, a gente faz isso, mas numa coisa que a gente tá ganhando dinheiro pra fazer, que vai pra um festival, não tem como, sabe? Não tem como. E é isso, você tem que saber ter essa humildade. É isso, por exemplo, eu adoro filmar as coisas, mas eu não tenho essa experiência profissional. Então você vai me chamar pra ser câmera de um projeto pago, eu não sinto que eu tenho essa experiência, sabe? Eu adoro cinema, eu trabalho com cinema, E mas as eu não pessoas vou... não entendem que no cinema também tem várias áreas, né? Sim. Você tem produção, tem isso, tem aquilo. A pessoa acha que, assim, a pessoa tem que ser profissional em tudo, né? E não, gente. A pessoa escolhe, identifica, experimenta na faculdade diversas áreas e aí ela define. Se ela vê que, poxa, eu posso fazer várias coisas, beleza. Mas tudo bem também você não ser perfeito em Com tudo, certeza. entendeu? Pois é. É muito compartimentado mesmo, né? A questão do cinema, né? Não é igual o teatro, que a gente sobe a escada, bota o cenário, aí já vai, faz a maquiagem, Gente, eu já e já arruma participei de figurino. set. Eu já participei de set que o diretor de fotografia chegou pra assistente e falou assim: não toca nisso, isso aí é de direção de arte. Era só pra fazer isso aqui, ó. Mas é assim, lá Exatamente. tem uma coisa muito forte dos sindicatos. Então, você não pode encostar no material de nenhum outro departamento. Pelo menos nos sets profissionais de Hollywood. Não pode. Não Isso pode que eu de ia te jeito perguntar nenhum. agora, assim, já foi adiantando o assunto que eu fiquei curiosa aqui. Qual é a principal diferença que você tem na experiência de produção aqui do Brasil e a experiência de produção lá? Qual as principais características que você consegue diferenciar, assim? Claro que existe a questão monetária, né, do dinheiro, né, que é mais forte lá. E não é, tá? Essa coisa ainda de trabalhar por amigo de graça também existe lá, tá? Eu acho que a artista é mais levado a sério e tudo mais lá, principalmente em Nova York, mas artista a gente se ferra em qualquer lugar do mundo, né? Acabou pra gente aqui, acabou. galera! Eu vou ser sincero, a experiência que eu tenho produzindo, assim, de produtor executivo e tudo mais, é muito mais filme independente, tanto aqui quanto lá. O que eu faço lá, em coisas mais profissionais, é mais história de assistência de produção. Então, eu não tenho tanta experiência para poder falar as diferenças, assim, absurdas. Acho que você nota da sua experiência. Eu vejo, mas
É porque depende muito de com quem você trabalha. Eu acho que lá é muito burocrático. E eu não necessariamente desgosto disso. Porque eu sou isso, né? Eu sou assim, com essa coisa de quando eu tô produzindo alguma coisa, quando eu tô trabalhando, mesmo sendo arte, eu acho que tem que ter uma seriedade. Então lá é muito... É isso, não pode encostar no material do amiguinho. É tudo assim, anotadinho. Então... Não pode errar, né? Pode. Mas é aquela coisa, tá todo mundo no relógio, sabe? Uhum. Então tem um certo preparo maior, e eu acho que assim, essa coisa do amiguinho, eu vejo mais aqui. De eu já ter, assim, eu acho que tem espaço pra todo mundo, mas também tem aquela coisa da panelinha, tá? Você botar um amigo seu que não tem a capacidade. Eu já vi muito isso, por exemplo. Você é assistente de direção, porque, por exemplo, assistente de direção do teatro e do cinema são completamente diferentes. E as pessoas não entendem isso. Então as pessoas botam assim, pô, vou botar um assistente de direção de teatro no cinema. E aí não sabe. A pessoa surta, né? E eu vejo isso em muitas áreas, sabe? Então, por exemplo, isso é uma coisa que... Legendagem. Eu trabalho muito com legendagem e tradução. E eu sou muitas vezes chamado para corrigir erro, porque as pessoas confundem você falar muito bem uma língua e ser fluente. Então, muita gente diz ser fluente em inglês e que, assim, não tem problema. Por exemplo, eu antes da pandemia falava muito bem francês, mas eu não era fluente. E aí eu vou ver as legendas, assim, de pessoal que se fala tradutor, se diz tradutor, trabalha com isso, cheia de erros. E aí eu tenho que consertar. Eu já fiz muito isso de graça. Hoje em dia eu não faço mais isso de graça. Eu falo, olha, me chama da próxima vez, porque também é uma coisa que demora tempo, sabe? Dá um Mas trabalho. é uma coisa que, assim, sei lá, 10 projetos diferentes já me chamaram para corrigir legenda. Que é isso, é justamente isso. Não ter, pô, você é meu amigo, vou te botar, mas você não tem experiência. Então é complicado. E isso acontece lá também, tá? Não, tem umas coisas de que a gente acha que é só no Brasil, essa coisa do nepotismo, sabe? Lá também existe gente que é colocado por ser sobrinho, amigo. Tem. Óbvio. E você falou dos sindicatos também, né? Você falou que acho que lá deve ser muito mais forte daqui. Aqui a gente não Lá escuta. tem... Teve até essa mobilização há pouco tempo agora, de toda Sim. essa paralisação dos roteiristas, né? E dos atores. Primeiro foi dos atores, né? Não, primeiro foi dos roteiristas e depois dos atores. Então foram quase 6 meses, ou 6 meses, sou ruim de matemática, de greve, que parou geral. E você... Tem até coisas que você pode, os sindicatos deixam você fazer parte, mas parou geral, parou tudo. E uma coisa que eu ia perguntar, você entrando na faculdade lá, foi fácil você fazer amizade com a galera? Você se enturmou? Porque eu sei que aqui no Brasil a galera é mais calorosa, né? Sim. Você sentiu essa diferença? Olha, em certos momentos mais que outros. Eu fiz amigos lá muito, assim, fortes e próximos que eu tenho, assim, viraram família lá. Eu acho que Nova York, especificamente, é um lugar muito... Tem um pouco de tudo, então... Tem o mundo inteiro tá lá, né? Você encontra de tudo. Tem Mas muita gente com do certeza mundo... tem um contraste de cultura que é até engraçado. Quando eu chego aqui, tem um choque de volta também. Eu nunca fiquei tanto tempo sem voltar para o Brasil. Eu fiquei quase 3 anos. E a última vez que eu tive aqui, foi durante a pandemia. Então, eu não saí. Eu ficava Caramba. 3 semanas na casa da minha mãe e 3 semanas na casa do meu pai. A gente trabalhou junto. Eu lembro! Só que era por Zoom. Então, assim, de uma certa forma, é como se eu não estivesse aqui desde antes da pandemia. Entendi. E aí é tudo diferente. Eu vou nos lugares. Quando eu cheguei aqui, de cara, eu não lembrava nome de ruas. Me falavam, assim, uma rua que eu já fui muitas vezes. E tem um estranhamento, eu não lembro de onde as coisas são. E as pessoas são mais calorosas mesmo, né? São. Lá também tem muita gente calorosa, mas tem uma coisa da cultura brasileira. A gente é assim, né? A gente se beija, a gente vai pro carnaval, tem toda uma coisa e eu desacostumo também. Eu vou conhecer as pessoas, hoje em dia eu vou apertar a mão, a pessoa me dá um abraço, eu vou, é assim. Mas é isso, né? É uma outra cultura. Então, você tem que se adaptar, mas como Nova York tem várias culturas, é uma mistureba, sabe? Então, sei lá, quem cumprimenta assim. Eu até brinco que eu ensino os meus amigos lá a abraçarem que nem brasileiro abraça, porque a gente se aperta, né? Então, eu falo que é o Brazilian Hug.
Aí eu ensino todos os meus amigos. Eu falo, não, me abraça Lá assim. como é que é o abraço? É um abraço mais assim. Tapinha. É tipo, É o aquele tapinha. abraço. Então, vamos trocar uma energia direito, pô. Falando em cultura, nesses anos que você ficou na faculdade lá, eu quero muito essa resposta, mas eu acho que eu vou ter outra resposta na cabeça. Tem algum momento, alguma grade que você apareceu cinema brasileiro? Cidade de Deus. Apareci em várias aulas. Que bom! Várias aulas. É muito. Sério? A gente fala muito sobre Cidade de Deus. É E eu mesmo? fico toda assim, Ei, felizão. precisa botar pra traduzir, não sei. É muito engraçado que quando eu fui pra lá de cara, eu assim, LGBT, eu tinha muita raiva do Brasil. Porque o Brasil ainda é o país que mais mata LGBT. É muito complicado. Então eu tinha muita raiva do Brasil, uma raiva de adolescente mesmo, assim, de nem querer falar que eu sou brasileiro. E aí eu fui, assim, resgatando isso, que eu comecei, eu acho, a falar demais que eu sou brasileiro. Então, tinham pessoas que me apelidavam de Brasil. O Brasil. Aí eu nem percebia isso, sabe? Porque eu tenho uma exposição maior aos Estados Unidos pela minha avó ser americana e tudo mais, mas que eu fui resgatando é como se eu ficasse mais brasileiro lá do que eu era aqui, E você sabe? tem todos os estereótipos de americano, né? Lourinho, olho claro. Pois é. Então dá pra disfarçar lá que Pois total é. que não é brasileiro. Falando fluente, então. Até o nome que eu escolhi, né? Mark. É Mark Benjamin. Então. Mas tem muito isso, e tem muito isso também com os europeus, a noção que a pessoa... E eu acho importante a gente falar, né, porque tem um estereótipo que acha do brasileiro, e as pessoas, assim, você não parece brasileiro, nossa, eu nunca ia adivinhar. Ué, mas o que é um brasileiro? Exatamente. Como parece um brasileiro? Tem que Eu ser... viajei, eu fui pra Europa, e aí chegou algum momento, juro pra você, eu tava quieta numa fila pra entrar em algum lugar, e aí alguém chegou pra mim e perguntou assim, você é brasileira, né? Aí eu, por quê? Ah, porque você tem os traços de brasileira. Eu olhei pra você e falei, você sabia que você era brasileira? Aí eu, gente, mas... Igual eu, assim, eu sou a brasileira e a carioca típica, né? Assim, então... E eu detesto isso, porque, por exemplo, o Brasil é o país com mais descendentes de japonês fora do Japão. Então você tem uma grande população japonesa no Brasil. Só que o europeu, o americano, de repente não pensa num japonês brasileiro sendo brasileiro. Sim, que nunca foi ao Japão. Tem uma atriz até que eu esqueci o nome dela agora, uma youtuber aí, que ela fala assim, gente, eu nunca fui no Japão, sabe? Assim, eu tenho toda a característica, Não mas eu sei nunca, falar não japonês, sei, tá não bom? sei. Nossa. E aí, quando você viu o Central do Brasil, não, o Cidade de Deus. Deus, você... Não, várias vezes. Eu até vou pensando se tem mais alguma coisa, não sei de cor, talvez, mas é porque o Cidade de Deus era sempre mostrado em várias aulas. E é um filme que eu gosto muito. Pela inovação de câmera, de a questão da montagem também, do Cidade de Deus. Aquela cena O inicial início, ela exatamente, a abertura a gente sempre estudava essa cena. Tem uns abertura. filmes que a gente sempre via, sabe? Que em toda aula o professor queria mostrar. Uhum. Então, foi algo que... E aí as pessoas ficavam curiosas com você, assim, falando Eu qual acho que era... não precisava nem ficar curiosa, porque eu já saía falando, é o Rio de Janeiro, Brasil! Eu começava a falar, pô, não... Então não precisava nem perguntar, eu já saía falando. Eu devia ser aquele aluno chato, eu queria responder todas as perguntas. Olha eu aqui. Eu fiz uma aula que eu até fiquei, assim, amigo do professor, que eu era tão nerdzola que ele perguntava as coisas e ninguém queria responder. Aí eu levantava a mão... Aí ele revirava o olho, Ah, né? Tipo, lá vem ele- esse chato de ele- novo responder. Não, ele até falava, alguém sem ser o Mark? Não, beleza, Mark, pode falar. Eu ficava, desculpa, gente, eu fico animadão, sabe? Geminiano. Mas quando a gente estuda o que a gente gosta, é assim. Não, total, eu fiquei assim, fascinado. Uma pergunta que eu gostaria muito de fazer. Sobre essa questão LGBT, você costuma fazer vários projetos levantando esses tipos de pauta? Porque, assim, eu já fui em uma peça, né, que é aqui no Brasil, que você foi o assistente de direção, e eu queria saber se é um tema recorrente na sua vida. Assim, você já fez outros projetos? Sim, é algo muito importante pra mim falar sobre, até porque
essa questão até do trans, hoje em dia já tem muito mais visibilidade do que quando eu era criança. Quando eu era criança não tinha nada. No máximo tinha aquele estereótipo de travesti prostituta na novela. No máximo, e que era uma coisa vista de uma forma negativa. Então, assim, hoje em dia já tem uma abertura muito maior. Isso, assim, no Brasil, nos Estados Unidos, mas ainda falta muito, até porque tem aquela coisa... Eu não sou uma pessoa que acha que uma pessoa cis não pode escrever um personagem trans. Mas eu acho que tem uma coisa muito, assim, típica de uma pessoa cis escrevendo personagens trans, que é a coisa da sofrência, ou a coisa do estereótipo, que eu acho que falta até o ponto de vista de pessoas trans, sabe? Realmente falta, porque eu não quero ver só um personagem trans passando pela transição, sofrendo. Pô, eu quero ver, é uma pessoa trans que, independente de ser trans, tá lá, sabe? Que tem outras problemáticas, né? Exatamente. Eu, como ator, eu não quero só fazer personagens trans, sabe? Pô, Mark, mas falam que só pode pessoa trans fazer personagem trans, mas aí o trans pode fazer cis? Primeiro que assim, eu não sou a enciclopédia trans, eu tenho as minhas opiniões, eu gostaria de deixar isso claro, porque quando você é parte de qualquer grupo de minoria, a pessoa acha que você é referência pra tudo. E não é, cada um tem... as suas referências. Exatamente, a sua e opinião. a sua opinião, como, né? Tem coisas que ofendem uns que não me ofendem e coisas que me ofendem que não ofendem outros. É muito mais difícil para um ator trans conseguir papéis do que para um ator cis. Então, tem essa coisa do lugar. Se vai ter um personagem trans, por que não usar um ator trans? Eu, inclusive, era muito difícil para mim. Eu, por muito tempo, achei que eu não ia me assumir. Porque, para mim, o que eu mais gosto de fazer na vida é atuar. Então, eu pensei, como que eu vou ser um ator trans? Não tem ator trans. Não tem. Nessa época, tava começando o Orange is the New Black, que tinha a Laverne Cox, que foi ser a minha primeira referência, assim, de um personagem trans. Mesmo assim, uma mulher trans. Não tinha essa referência do homem trans. Do homem trans, né? A série, né? Tem... Não, e já foi, porque na época, de novo, me consideravam lésbico. Então já era pra mim, sabe, nossa, tá lá. Porque também essa questão do homossexual, bissexual, também não era muito falado, sabe? No máximo, sinto cheiro de couro. Mas... Então, assim, é uma coisa... Eu achava assim, eu não posso ser ator e trans. Eu tenho que escolher. Então, eu até tinha essa visualização que eu ia ser uma atriz e meu sonho de adolescência ia ganhar um Oscar de melhor atriz e no discurso de melhor atriz de Oscar me assumir. Na verdade, vocês estão enganados. Nossa, você... Eu não sou uma atriz, eu sou um ator. Vocês deram... E só me assumi quando eu ganhasse um Oscar pra já ter... Sem esperar o Oscar? Mark, pelo amor de Deus. Mas isso é uma ótima cena. Vai ser uma ótima cena de filme. Então pode escrever esse roteiro aí que vai ser um sucesso. É porque na época realmente não tinha referência. Eu fui assim, eu me assumi já pra minha mãe e uma amiga antes de ir pros Estados Unidos. Eu tinha 16, 17 anos, eu já tava me entendendo trans com 15 anos. Eu já tinha me assumido lésbico, eu me assumi lésbico, naquela época era muito cedo, com 13 anos. Não tinha mais ninguém na turminha, então assim, era relacionamento online, sabe? Minha primeira namorada, meu primeiro amor foi online, porque como você vai achar outras lésbicas? Quem é que você vai beijar na boca quando não tem ninguém assumido? Você estudava numa escola também muito... Não, isso na época eu ainda... Mas naquela época não tinha tanta gente assumida, realmente não tinha. Isso foi, sei lá, 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, mas mesmo assim já faz toda a diferença. Faz. Sabe, eu vejo os adolescentes de hoje em dia, todo mundo é muito mais aberto. Inclusive a minha turma, quando foi se formar, já tava metade da turma assumida. Era um tabu, né? Não era uma coisa falada assim, né? Tipo, na TV não tinha personagens assim que você... É o que você falou do Orange is the New Black. E até falar sobre, sabe? Não tinha essa conversa. Então, assim, eu já me assumi antes de ir para os Estados Unidos, mas pensando, eu nunca vou fazer a transição. Até porque não tinha informação sobre. E aquela coisa, né, o clichê, mas que é verdade, é que, por exemplo, a educação sexual na escola, quando tem, o que já é super importante ter. Estamos lutando pedagogicamente que tenha, né? É o hétero. E você, por exemplo... É o rosa e azul, né? E quando você é gay, você é um gay adolescente, você vai perder sua virgindade. Como é que você vai aprender? Pornô não é o melhor jeito de educar. Mas aí, se você fala que tem que ter educação inclusiva sexual nas escolas, é um absurdo. Mas aí você vai deixar a pessoa... Quem é que vai ensinar?
sabe? Vão ser os pais héteros, sem informação, que às vezes são preconceituosos. Trans, então, você não... Você tem que ir pra rua, né? Vai aprender na rua. Exatamente. Da pior forma. Exatamente. Então, eu não achava que era possível. Mas aí eu fui pra lá e eu tive a sorte de... Um trabalho final da minha aula de inglês, a gente tinha que fazer uma dissertação, sei lá, 10, 15 páginas, sobre algum grupo, alguma minoria nos Estados Unidos. Então, tinham as mulheres, os pretos, os mexicanos e os LGBTs. Eu já sabia. Na época eu tinha voltado pro armário como lésbico, porque tava lá no intercâmbio. Eu vou fazer sobre isso. E eu entrei dentro dessa pesquisa histórica e realmente da história das comunidades LGBTs. Essa foi mais focada nos Estados Unidos, que era com foco nos Estados Unidos. E aí até eu terminar essa dissertação, que eu li vários livros, eu já tava, eu sou trans, mas não sei se eu vou fazer transição. Até eu chegar, sabe, eu só fui começar a tomar testosterona no final de 2020. Porque é muito difícil ter acesso a essas informações. Em Nova York é muito mais fácil. Em Nova York, por exemplo, eu não tenho medo de falar para um estranho que eu sou trans. As pessoas também, assim, eu não me apresento falando, Mark, eu sou o Mark, eu sou trans. As pessoas meio que esperam isso. Mas você não me falou que você é trans. Também você não fala, oi, eu sou a Luana, eu sou uma mulher cis. Porque, sabe? Mas se eu tiver que falar por qualquer motivo, sabe? Conversa. É aquilo eu não que eu tava sinto falando. medo. Aqui eu nunca sei qual vai ser a reação da pessoa. É aquilo que eu tava falando com você esses dias sobre essa questão de... Ah, porque você tem que assumir o que você é. Gente, por quê? É como se fosse algo errado. Você tem que falar pras pessoas o que você é. Não, você não tem necessidade. O que você faz da sua vida é um problema seu. Você não tem que ficar, ai, olha, eu sou trans. Ai, olha, eu sou lésbica. Ai, olha, eu sou gay. Sabe? Tipo, você tem que falar pra sociedade toda hora. Não, pois aí, eu ainda tô em processo de mudar o meu nome legalmente. Então, tem aquela coisa, por exemplo, a minha identidade é velha, não parece eu. Então, você chega nos lugares, você tem um nome diferente, você tem que explicar para as pessoas. E aqui no Brasil, eu realmente nunca sei como as pessoas vão reagir. Então, em alguns momentos, eu tava andando com a minha mãe na rua, encontrou uma pessoa que eu não via há anos. Ah, mas você não tinha uma filha? Oh, cadê a garota? Ah... Na verdade, já era, né? Já era um homem, só tava, sabe, no corpo errado, os clichês, né? E aí eu nunca sei como a pessoa vai reagir, sabe? Se vai ser, ah, beleza, ou se vai ser aquela coisa de julgar, porque as pessoas falam coisas horríveis. Tem pessoas que ainda insistem de me chamar, assim, pessoas mais distantes, que eu não vejo há muito tempo, me insistem de chamar no feminino, sabe? O que é uma loucura, porque agora eu tô, assim, barbado e tudo mais. Lá já é outra história, eu me sinto muito mais... Mas eu também tive uma experiência no set que eu trabalhava. Quando eu cheguei, eu não saí falando que eu era trans, mas depois fiquei muito tempo lá, a gente trabalhava um dia curto, 12 horas, às vezes assim, 16 horas seguidas. Aquela coisa, você vai ficando próximo. Então, em conversas, falava, tipo, sei lá, por causa do assunto, sou trans. E aí, no dia de visibilidade trans, eu tinha uma coisa, eu adorava fazer desenho pelo set e dar pras pessoas e, sabe? E aí nesse dia eu fiz várias bandeiras trans e desenhos e tudo mais. E eu tava usando um casaco meu que tem um coração com a bandeira trans. E aí aparentemente o meu chefe descobriu que eu era trans, mas que eu nunca tinha falado pra ele. E agiu como se eu tivesse que ter falado pra ele. E ele ficou chateado e não me chamou pra trabalhar por alguns dias. Por quê, na minha opinião? Ele... tem uma coisa da masculinidade tóxica, por muito tempo a gente tava trabalhando 6, 8 meses juntos. Ele fazia aquelas piadinhas, ah, você tem pau pequeno, ah, tem bunda grande, que ele percebendo que falando por um homem trans era muito mais problemático. Então ele se sentiu ofendido, não sei, de eu não ter falado pra ele, mas porque eu não tô escondendo nada de você, sabe? Eu também nunca falei, pô, eu sou um homem cis, não falei, sabe? Então... tem uma coisa ainda muito, muito forte. E é por isso que é importante a gente falar sobre isso. Porque... Sim. A partir do momento que interfere na sua vida pessoal, a vida profissional, ela não pode ser invadida. Você não pode deixar as pessoas da vida profissional invadirem a sua vida pessoal. Isso é em qualquer âmbito, né? Tipo assim, é um assédio moral, assim. Não, e eu sou uma pessoa muito aberta. Eu gosto de ser uma pessoa muito aberta, porque eu sei
por exemplo, hoje em dia, até no Brasil, tem muito mais pessoas assumidas trans que eu conheço do que quando eu fui embora. Não tinha ninguém quando eu fui embora que eu conhecia, né? Sim. Então, mas eu sei que eu sou a única pessoa trans que muita gente conhece. Então, eu prefiro que elas me perguntem do que Google, que talvez não... Mas as pessoas passam do limite totalmente. Então, assim, eu até sou uma pessoa tranquila e tudo mais, mas as pessoas me perguntam tudo que não perguntariam pra uma pessoa, sabe? Nossa. E aí é por isso que, assim, eu acho importante a gente ter essas referências na televisão, nos filmes, sabe? Porque é o que a gente consome, é o que a gente consome. Aí você tá falando do New York Film Academy. Por que todo mundo quer ir pra lá? Porque tá na nossa cara. Porque tem um marketing maravilhoso. Que bom que, assim, que tá agora em todos aqui. os âmbitos, que tá na política, como você fez política, né? Também política social, né? De você saber que as pessoas, assim, a vida prática, né? A vida prática não pode ser invadida pela vida particular da pessoa. Realmente, ninguém se apresenta falando, né? Suas preferências sexuais, suas preferências... Não, é Nada. uma coisa sua. Você não tem obrigação Não, nenhuma é de falar. justamente isso que você falou, suas preferências sexuais. As pessoas confundem muito essa coisa de gênero e sexualidade. São E coisas aí vem na totalmente... curiosidade de invadir mais ainda. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum de falar que eu sou um homem hétero, eu gosto de mulher. Antes eu era lésbico. E é engraçado que muita gente acha que eu sou um homem gay, porque eu por muito tempo tive que fingir ser mulher. Então eu tenho gestos femininos que muitas pessoas acham que por isso eu sou um homem gay. Mas as pessoas adoram perguntar, pô, mas qual é a sua sexualidade? Eu falo, eu não tenho problema de falar, mas talvez outras pessoas não queiram. Por exemplo, quais cirurgias você já fez? Ai, gente. Qual era o seu nome antes? Cara, não te interessa, assim. Uma coisa é uma pessoa super íntima, mesmo assim, sabe? Por quê? Qual, sabe? Você quer saber dos meus traumas passados? Você gostaria de... Não, sabe? Então tem um limite, por isso que eu acho que tem que estar... Porque eu não me importo de falar com as pessoas, conversar com as pessoas, porque eu acho importante, tá? Essa coisa de, não, pergunte... Mas até que ponto machuca você, né? E eu não me machuco fácil, mas também fica uma coisa, é mais cansativo, porque o tempo inteiro você tem que ser professor, sabe? Por isso que eu acho, e é isso, você perguntou, o projeto que eu trabalhei que eu mais gosto na vida, na verdade é um clipe de música da dupla de drags Sarinina, chamado História de Mafalda, que na verdade conta a história trágica de uma travesti que foi assassinada pelo seu amante, que é uma coisa muito da nossa realidade. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs, principalmente pessoas trans, principalmente mulheres trans no mundo. Então, é um clipe de música sobre isso. Eu cheguei como assistente de direção, segundo assistente de direção, acabei assinando o roteiro e virei produtor também. E a gente conseguiu... Esse clipe de música agora foi para festivais no mundo inteiro. A gente ganhou vários prêmios. Nossa, parabéns. Obrigado, e eu tenho muito orgulho disso, porque é bonito e é uma coisa feita por muitas pessoas LGBTs. A gente chegou, em novembro, a estar no festival trans mais antigo do mundo, o festival de cinema trans mais importante do mundo, em São Francisco. E, pô, cara, é isso, você poder falar sobre isso... faz toda a diferença. Eu fiz assistência de direção dessa peça, gênero, também sobre isso. Eu tô agora com um projeto que ainda tá muito no início, que é uma série também sobre gênero, uma docu-série. E eu acho muito importante falar sobre essas questões, mas não só falar sobre essas questões, mas também ter esses personagens trans sem falar sobre essas questões, Sim. sabe? Porque a gente tá lá, nós somos humanos, nós somos pessoas, nós somos normais. Eu sou um Mark além de ser trans. Ser trans é só mais uma característica na minha vida. Igual uma atriz que veio aqui, né, indígena, e ela falou assim, não quero ser contratada só pra esses papéis. Eu não quero, eu sou uma atriz. Eu sou uma atriz global, ponto. Não quero, eu quero ser uma juíza, eu quero ser, sabe, uma médica, eu quero ser, sabe... Onde a problemática seja outra, né? Eu não quero que, sabe, minha estética ou qualquer coisa tenha que ser validada pela profissão. É isso exatamente que a gente tá falando. E outra coisa também que é importante falar é que não adianta você também só colocar o trans pra fazer um personagem ali na frente das câmeras e por trás ser só uma galera, tipo, hétero, sabe? Tipo, sem representatividade nenhuma.
sabe? É importante também a gente colocar essas pessoas, chamar essas pessoas pra estarem ali no set junto, entendeu? E fazer um Total. projeto totalmente inclusivo, né? Não só... Total. E tem muito isso. É horrível falar isso, mas que hoje em dia conta muito, por exemplo, em edital, você ter pessoas trans, você ter pessoas pretas, você ter mulheres, que mulher já nem conta mais tanto, mas você ter pessoas indígenas. E aí começa vamos ter um ator trans, vamos ter uma pessoa preta. Uma cota, né? Pra passar o projeto. Mas que não, as pessoas realmente não se importam de escutar e de ter, sabe? Qual é a diferença se você tá querendo falar sobre o assunto de ter uma pessoa trans no elenco? Tem isso da panelinha, as pessoas querem trabalhar com quem é próximo. Eu até tive uma conversa outro dia com um projeto com uma pessoa, que a pessoa tava falando, mas vai ter uma atriz trans. Eu falei, pô, mas você tá fazendo um projeto sobre ser trans e na equipe inteira vai ter uma atriz trans? Mas talvez a gente contrate um figurinista trans. Mas, beleza, mas você não acha que talvez essa atriz trans, se sinta até, sabe, oprimida? Estamos falando sobre uma questão trans, um elenco inteiro, cis, quase todo mundo hétero também, falando sobre o assunto e a opinião dela contra a opinião de todo mundo. Uhum. Você tem uma pessoa pra falar sobre o assunto. É uma pressão muito grande, é justamente isso. Me chamam muito pra consultar em projeto. E muitas vezes não me escutam. Aí como que vai me chamar por quê? Pra que você tá me chamando, meu amorzinho? Eu tô amorzinho? falando a minha opinião, não é só opinião pessoal, porque eu tenho muitos anos de estudo do assunto. Com certeza tem muito ainda o que aprender pela frente, porque cada vez mais tenho o que ler sobre o assunto. Mas as pessoas não querem ouvir, querem que o seu nome esteja lá pra falar, foi aprovado por uma pessoa trans, sabe? Foi aprovado por uma pessoa LGBT, então vocês não podem chamar de problemático. Então começa você ser um Como objeto. uma cota, né? Você é um objeto de uso, sabe? O que a gente precisa realmente é que escutem, que tenham uma escuta. Nossa, e hoje estou aqui muito feliz e agradecida por toda essa trajetória sua lindíssima que tá aí começando, né? Tenho certeza que vai ter muitos prêmios, muitos festivais. E eu já quero trabalhar com marketing. A gente já trabalhou junto. A gente trabalhou junto durante a pandemia. Só que foi na Online, telinha, né? Foi online. Eu ganhei até nome... Um sinal. O sinal do Mark é assim, gente. Em libras. Eu fiquei O todo meu é assim, emocionado. Carol. Eu não O sei meu se é assim, ó. O que significa? Todo mundo me pergunta isso. Flor no cabelo. Ai, que lindo. Porque- Você falou isso, eu lembro. Porque quando eu era criancinha, eu sempre usava uns arquinhos com flores, assim. E aí, um surdo, né? Ator surdo, não. Um surdo. Olhou pra mim e perguntou se eu tinha sinal. Eu falei que ainda não tinha. Aí ele olhou pra mim, flor no cabelo. Aí eu, então tá. E eu achei linda. E só pra fazer um comentário final, justamente com a ver com o trabalho que a gente fez, que é essa coisa da inclusividade, inclusive no meu trabalho, porque pra mim não é só LGBT, eu acho que tem que ser... Eu tenho muito interesse de contar histórias além do normativo. O que era muito legal do trabalho que a gente fez, que era uma peça, na verdade é uma mostra cênica, uma exibição cênica virtual no Zoom, cada sala era uma história diferente, que a gente tem aquela coisa, né, justamente inclusão de edital, que você tem a pessoa fazendo os sinais no canto. Mas o que era legal dessa peça é que os atores todos faziam a cena falada Em português e em libras. E alternava. Então você tem isso, porque é quase jogado de lado, né? Tem ali, mas está do lado. Eu acho que a inclusão realmente é isso. Você pensar além do... Tá, tem uma opção pra você. Do básico. Vai fazer isso aqui, fica assim. Olha pro aqui. canto do palco. O meu sonho real é que todas as peças teatrais tivessem esse tipo de trabalho, né? Igual a gente estava tentando botar pra acontecer também o projeto da Helena, né? Sim. Que é uma outra peça também que a Susana Kruger, mãe do Mark, vai dirigir. Que é pegar a atriz que vai apresentar e passar o texto todo para libras e pelo menos ela reservar em algumas determinadas apresentações, ela apresentar o texto em libras e outras o texto em português. Para ser pro público surdo ser uma coisa totalmente inclusiva. A pessoa vai assistir a peça toda em libras.
e não um intérprete ali no E cantinho. uma Meu, outra- meu TCC da faculdade foi sobre isso. Ah, que legal, não sabia disso. Depois do trabalho que nós Pô. fizemos, eu fiz um trabalho sobre isso, fiz um TCC sobre isso na Cal. Incrível. Não, e é muito importante também, porque a gente na escolinha, a gente aprende português, aprende inglês, espanhol, o que seja, mas a gente não aprende Libras. E a gente tem que aprender, porque era muito emocionante ver no Zoom, enquanto vocês ensinavam, a gente tinha um casal na equipe, que é o João Santana, que era ator, e a Luana Manuel, que era uma das nossas produtoras. E eles têm um filho, que na época tinha 2, 3 anos de idade. Enquanto o pai ia aprendendo a Libras, a criancinha ia aprendendo e fazendo direitinho. E você vê o interesse e vê que quando você aprende naquela idade, é muito mais difícil pra gente aprender adulto. Qual o tempo que a gente tem pra Sim, aprender sim. coisas novas? Tinha que ser uma coisa ensinada lá atrás. Eu É aprendi isso. lá atrás, porque eu cresci na escola. Exatamente. Então eu aprendi naturalmente, né? E acho até interessante o meu amigo que é surdo, ele falando que o gato dele sabe Libras. Ai, que bonitinho. O gato dele sabe Libras. Eu não duvido nada, gato é... Então é justamente isso, a inclusão, sabe? Surdo, LGBT, que grupo que seja, a gente tem que trazer lá atrás. Eu acho que a mídia é o grande, sabe? É uma coisa que tá presente, porque é isso, a educação sexual, falar, por exemplo, Dia dos Pais e Dia das Mães na escola, beleza, a gente comemora, mas e quem não tem pai? Não é só as pessoas LGBTs, a gente tem que normalizar Sim. o fora do padrão. Muitas escolas já não tem mais isso, é dia da família. Família. A minha escola tinha isso quando eu era criança, sabe? Já Dia da lá família? atrás. Era dia da família. Festa da família. Festa da família. Então é justamente isso, porque eu acho que a grande questão em qualquer ponto da sociedade é sempre a educação. A gente fala, tem que mudar a saúde, segurança. Nada muda sem a mudança na educação. Então a gente tem que valorizar a educação e a gente tem que ensinar lá atrás. O que quer que seja. É isso. Ai, Mark, muito, muito obrigada por Eu você tenho ter a vindo. agradecer. Eu que agradeço Foi vocês, muito bom esse maravilhosas. bate-papo. Foi Passou muito rápido, bom, né? Passou muito rápido. Foi muito bom saber essa sua trajetória, saber que esse caminho maravilhoso, muito sucesso pra você. E quero ver todas essas produções aí futuras. Nós temos um presentinho pra você lembrar do Godot com carinho. Eu já vou lembrar com carinho. Aqui, cuidado só pra não entornar. Para um momento de relax. Nossa! É uma chique. cachaça É uma cachaça. Nossa, amei, de tá? Paraty. É uma coisa meio bruxa, né? Pra fazer minhas poções. Todo Meio mundo que elixir. vem aqui fala que vai usar esse elemento, né? Esse alguma vidro cena. em elemento É, cênico. total. Eu amei. Muito obrigado. Nada. Obrigada a Obrigado. você, Mar. Não, obrigado a vocês. A gente ainda vai trabalhar juntos num projeto aqui também, ou lá, quem sabe. Quem sabe? Vamos sim. Obrigada a você que assistiu a gente até agora. Não deixe de se inscrever no canal, porque isso é muito importante pra gente. Curtir o vídeo, mandar pros amigos que precisam assistir essa entrevista. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada. E divulga o Godot, por favor. Divulga o Compartilhe Godot. nas redes sociais. Aperta o like. Aperta o like. Beijo, gente. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.